Boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Mais uma vez aqui, professor Francisley Pimenta, dando aula de História para vocês. A gente vai iniciar agora o conteúdo efetivamente da História do Brasil. Aula passada a gente falou sobre o pioneirismo português nas viagens além-mar, nas viagens ultramarinhas. A gente falou sobre as características, né, das viagens, de onde eles fizeram o contorno da África, onde eles foram ponto a ponto até chegar em Calicut, na Índia. A gente falou sobre as características, as vantagens e os pontos principais do período onde nós temos as viagens ultramarinhas, né, a divisão do planeta Terra nas suas linhas imaginárias, principalmente no Tratado de Tordesilhas. A gente vai ver que os franceses e ingleses eles vão ficar super chateados nessa divisão do território brasileiro, mas a gente vai entender agora como é que vai ser o período de pré-colonização do Brasil. A gente vai ter um período de pré-colonização do Brasil e um período de colonização do Brasil. Então, eu espero que vocês compreendam o que a gente tem para falar para vocês hoje. E qualquer dúvida vocês podem mandar no meu privado, que eu faço questão de responder para vocês, tá bom? Um grande abraço, vamos lá curtir a aula de História Brasil colonial e Brasil pré-colonial iniciando. Eu gostaria que vocês entendessem que o período do Brasil, Portugal, ele não vai ter tanto interesse na metrópole portuguesa, na colônia portuguesa, que no caso é o Brasil. Mas, professor, por que os portugueses não têm interesse no Brasil? A gente vai perceber que nesse período de 1500 até 1531, os portugueses estavam totalmente envolvidos nas especiarias da Índia. Então, os lucros advindos da Índia estavam muito grandes. Então, e sem falar que a gente vai entender que o Brasil não ofereceu nenhum tipo de garantia de metais preciosos. Então vamos entender ponto a ponto por que existiu o período pré-colonial. Esse período pré-colonial quer dizer que os portugueses não tiveram interesse, né? Na verdade, eu vou falar aqui sobre um desinteresse da metrópole portuguesa pelas terras brasileiras. Quais são os principais pontos? Vamos entender. Primeiro deles é o lucro do comércio de especiarias no Oriente, principalmente lá na Índia, certo? Porque o português, com o Vasco da Gama, vai ser o pioneiro, né? A expansão ultramarinha. A gente vai entender como é que foi esse movimento da rota, né? Onde eles vão fazer aquela rota de até chegar em Calicut. Então, como Portugal é o pioneiro na expansão ultramarinha, eles vão obter um lucro de mais de 1.800%. É um lucro estrondoso. Sem falar, pessoal, que o Portugal não encontrou metais preciosos no Brasil. Peraí, se Portugal não encontrou metais preciosos, a gente está vivendo um momento em que a economia girava em torno do mercantilismo. E um dos fundamentos do mercantilismo é o metalismo, ou seja, os metais preciosos. Eu gostaria que vocês entendessem que assim, na mesma época em que foi descoberto que Cristóvão Colombo descobriu a América lá no Caribe, em pouco tempo depois, o Cabral descobriu, né? Eu vou colocar uma aspazinha aqui. Cabral descobriu o Brasil. Só que qual é a diferença? Imediatamente na descoberta da América pelos espanhóis, os espanhóis já encontraram toneladas de ouro, toneladas e mais toneladas de ouro, e isso era uma economia que movimentava o comércio espanhol. E se a gente observar, o comércio português no Brasil não funcionava, porque o Brasil não encontrou, o Portugal não encontrou ouro no Brasil. Inclusive, Portugal pouco encontrou nenhum tipo de especiaria vantajosa para o mercado europeu. Por isso que o desinteresse da colônia portuguesa, principalmente no caso Portugal, pelo Brasil, porque o mercantilismo precisava de metais preciosos. E aí Portugal não encontrou esses metais preciosos no Brasil. E isso foi um outro motivo para o famoso desinteresse da colônia portuguesa
do Império Português pela colônia, no caso o Brasil. E não há, né, nesse caso à primeira vista, nenhuma especiaria do mercado europeu. Como eu acabei de falar para vocês, além do pau-brasil, não existe nenhum tipo de especiarias que tenham um valor bastante simbólico no mercado europeu. Então, por estes motivos, Portugal ele meio que ignora o Brasil durante esses 30 anos, né? De 1500 até 1530, o Brasil vai ser meio ignorado. O Brasil ele vai servir simplesmente de entreposto comercial. Como é que funciona esse entreposto comercial? Como é que era esse entreposto comercial? Muitas vezes os navios saíam de Portugal, eles atracavam na costa brasileira só para fazer algum tipo de reparo e alimentação, e aí eles seguiam viagem para as Índias. Então, o Brasil eles não tinham nenhum tipo de interesse econômico em colonizar o Brasil, em vir morar no Brasil. E aí, como eu acabei de falar para vocês, enquanto Portugal está totalmente desinteressado na colônia americana, os espanhóis estão, como diria o povo daqui, lavando a burra. Nós temos aqui toneladas, toneladas de ouro, quando eles descobriram lá os incas, os astecas, né, os maias, perdão, os maias, eles já tinham sido extintos quando os espanhóis chegaram, mas eles encontraram os seus vestígios. Nós temos aqui os incas, eles tinham muito ouro lá, inclusive eles foram muito torturados pelos espanhóis naquela época. E aí, os portugueses, durante esse período pré-colonial, eles começaram a mandar alguns tipos de expedições, porque assim, a gente precisa entender alguma coisa. Eu vou apagar aqui só para vocês entenderem o que acontece. Quando quando Portugal e Espanha eles traçaram o Tratado de Tordesilhas e disseram que todas as terras pertenciam a Portugal, as terras a leste pertenciam a Portugal e as terras a oeste pertenciam à Espanha, o rei francês, inclusive o rei François, né? O rei francês ele vai fazer um questionamento. Por que que vocês dois estão dividindo as terras entre vocês? O que dá o direito de vocês, Portugal e Espanha, dividir a terra só entre vocês dois? E aí os portugueses e espanhóis eles foram muito enfáticos na sua resposta. Não, é porque a gente chegou primeiro. Se a gente chegou primeiro, então a terra é nossa. E aí vai ter um momento, dizem que isso é verdade, que esse rei François, né, o rei François francês, ele vai fazer a seguinte pergunta. Então, se vocês chegaram primeiro, então que tal eu quero um documento onde Adão, que foi o primeiro homem da Terra, segundo as escrituras bíblicas, então eu quero um documento da Terra, um documento de Adão, deixando uma escritura pública dessas terras para vocês dois. Porque caso não tenha, vocês não podem ser donos da terra porque vocês não chegaram primeiro. Quem chegou primeiro foi Adão e tal. E aí isto era um recado do rei francês sobre o interesse dos franceses em colonizar as terras americanas. E quando isso acontece, o rei de Portugal ele decide mandar dois tipos de expedições para o Brasil. Muito importante que vocês tenham isto em mente. As expedições exploratórias, que essas expedições que vinham navios fazendo o levantamento de possíveis riquezas, eles entravam pelos rios, eles faziam garimpagem, eles procuravam ouro nos rios, aquele ouro de aluvião, né? Aquele ouro onde eles colocavam as terras na peneira e ia peneirando para ver se eles encontravam qualquer tipo de ouro. E aí eles faziam um mapeamento do litoral brasileiro, eles faziam um mapeamento de todo o litoral brasileiro à procura e principalmente a extração de pau-brasil. Então, as expedições exploratórias, elas tinham essas características. E existia também as explorações guarda-costas. E o que eram as explorações guarda-costas? Ela tinha como característica promover a vigilância do litoral. Por que, galera, a vigilância? Porque o rei de Portugal sabia do interesse dos franceses, dos ingleses e dos holandeses nas terras americanas. E eles sabiam que eles tinham interesse de invasão. Por isso, o rei de Portugal decidiu mandar algumas explorações e elas ficavam fazendo as suas proteções, né? As suas proteções, proteção do litoral brasileiro. Bom, então o que caracteriza esse período pré-colonial? Esse período pré-colonial ele caracteriza
principalmente vamos entender aqui, a população não nativa, né? Então, assim, o que é a população não nativa? Porque, assim, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinham os índios. Mas, e qual era a população não nativa? Principalmente os náufragos, por exemplo, aqueles que os navios eles naufragavam perto da costa brasileira, eles vinham nadando para cá. E também os lançados ou degradados. E quem era, pessoal, os lançados ou degradados, as pessoas que moravam aqui no Brasil? Eram pessoas que foram condenadas por crimes bárbaros, né? Crimes fortes ou bárbaros lá na Europa, principalmente Portugal, e a pena que eles tinham que cumprir era ser transferidos para o Brasil. O Brasil era como se fosse uma penitenciária. Observe que nós temos um sangue aqui meio selecionado, né? Durante 30 anos, o quanto de bandidos, de criminosos vieram para o Brasil para ser presos aqui no Brasil. Eles ficavam isolados, então era o exílio desses presos aqui no Brasil. Eles eram trazidos para cá como forma de punição. E você imagina aí o público que veio para o Brasil, tá? E aí, neste meio termo, a gente vai ter um documento muito interessante, esse documento chamado de estanco, né? O que é um documento estanco? É um documento de concessão de exploração de terra. Prestem atenção, certo? Esse documento é um documento do rei, onde ele concedia, né? Ele dava o direito de alguma pessoa explorar as terras brasileiras. Pessoal, muito cuidado com isso. Às vezes é muito comum cair nas questões que a coroa portuguesa veio explorar o pau-brasil. Não, a coroa portuguesa não tinha interesse nenhum no Brasil naquela época, então eles davam um documento, e esse documento ele dava o direito, né, uma concessão daquelas pessoas explorar as terras no Brasil. Então quer dizer, pessoal, que eram pessoas particulares, não eram pessoas funcionárias públicas, nem do Estado, eram pessoas que tinham seus próprios navios e que eles viam uma maneira de ganhar dinheiro aqui no Brasil através da exploração das toras de pau-brasil. Claro que a coroa portuguesa ela tinha o seu valor, ela recebia uma parte do lucro dessas pessoas, né? Que elas vinham para o Brasil à procura de trazer ou de procurar tantos metais preciosos como também de exploração de terra. A gente vai ver que um dos principais que recebeu esse documento foi Fernão de Noronha. Não sei se você já ouviu falar, mas tem um arquipélago aqui perto do Brasil chamado de Fernão de Noronha. Foi em homenagem a ele, porque ele chegou lá em Fernando de Noronha, achou muito bonito, e aí em homenagem a ele foi colocado isso, e ele foi um dos grandes extratores de pau-brasil aqui. Então, é interessante, é muito interessante, né? Porque assim, o que me leva a imaginar, porque a palavra Brasil, ela deriva de brasa, certo? Ela deriva de brasa. Brasil significa vermelho como brasa. Então, os índios, quando eles colocavam fogo nas madeiras e aquela madeira virava brasa, né? Aquela brasa incandescente, avermelhada, e os índios acabavam dizendo que aquela madeira ficava, o seu tronco era vermelho feito brasa. E por mais louco que possa parecer, a única cor que não tem na bandeira do Brasil é o vermelho, mas a palavra Brasil deriva da palavra vermelho, né? Então, vermelho como brasa, a palavra Brasil deriva do dialeto, inclusive, não, perdão, não é indígena, é português, tá? E aí, o termo Brasil deriva dessa nomenclatura, né? Brasa em chamas, o vermelho como brasa. E aí, pessoal, como é que se dava essa exploração desse pau-brasil? O pau-brasil era tirado pelos portugueses? Não, pessoal. O pau-brasil não era tirado pelos portugueses. O pau-brasil, ele era explorado pelos índios, certo? Pelos indígenas aqui no Brasil. Ah, pessoal, mas então ele era trabalhador escravo? Eles eram pagos? Então, que tipo de trabalho os índios forneciam? O modelo de trabalho fornecido pelos índios era chamado de escambo. Mas, professor, o que é escambo? Escambo é um sistema de trabalho onde o índio trocava a sua força de trabalho por qualquer objeto de pouco valor pelo português. Às vezes um espelho, às vezes um pente, às vezes qualquer objeto.
que para o português ele era um objeto qualquer, mas ele tinha um valor incomensurável para o índio. Então, muitas vezes o índio ele oferecia a sua força de trabalho somente para ganhar. Ele trabalhava dias e dias e dias para ganhar um espelho, né? Porque era uma coisa muito nova para ele. E essa exploração do trabalho do índio era chamada de escambo, né? A troca de mão de obra do índio por um produto que tinha um valor não tão simbólico assim para os portugueses. E aí as naus, né, que eram navios maiores, e as caravelas, que eram os navios menores, quando elas vinham de Portugal, elas já teriam que chegar aqui e encontrar as toras de pau-brasil já cortadas. Então, foram obrigadas à criação de feitorias, né? Ah, professor, e o que são feitorias? Feitorias eram fortificações, olha aqui a imagem aqui em cima. Feitorias eram fortificações criadas por pedra ou de madeira, onde servia tanto para proteger a guarda, né, do litoral brasileiro, também para guardar as toras de pau-brasil aqui dentro. Ou seja, os índios cortavam as toras de pau-brasil e já armazenavam dentro das feitorias, e essas feitorias serviam para guardar as toras e também para proteger o litoral brasileiro, ok? Eu espero que vocês estejam compreendendo esse conteúdo, mas durante esse período, né, de 1500 até 1531, as ameaças francesas foram grandes. Então, neste contexto de ameaça e os portugueses com medo de perder suas terras para os franceses, então a coroa portuguesa decidiu efetivamente colonizar o Brasil, certo? E essa colonização do Brasil, ela vai começar em 1534, certo? 1530 vai até 1822, que vai ser o momento de independência. E qual vai ser o marco inicial, pessoal, dessa colonização do Brasil? A divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Mais uma vez, os capitães donatários, eles eram pessoas particulares. A coroa portuguesa, ela queria explorar o Brasil, mas ela não queria vir para o Brasil. Então, o rei de Portugal, ele quer colonizar o Brasil, mas ele não quer mandar o Estado português colonizar o Brasil. Ele quer privatizar, ele quer terceirizar a exploração brasileira. Mas, professor, o que é terceirizar a exploração brasileira? Então, nesse caso, o rei Portugal, ele concedia a terra a pessoas de sua confiança e essa pessoa tinha alguns deveres e algumas obrigações. Vamos acompanhar aqui o conteúdo. Devido às invasões estrangeiras, principalmente os franceses, os ingleses, então Portugal, ele com medo de perder sua colônia, decide efetivamente colonizar o Brasil. Colonizar. Portugal vem colonizar? Não. A coroa portuguesa não vem colonizar o Brasil. De novo, a colonização do Brasil ela vai ser terceirizada. Mas, professor, o que significa terceirizada? O rei de Portugal, ele decide dar a terceiros a obrigação de colonizar o Brasil. Então ele vai chamar pessoas de sua confiança, pode ser funcionários públicos ou pessoas de alto cargo em Portugal, e aí ele vai transferir a responsabilidade para os capitães donatários. O que significa isso? Significa que o Brasil ele vai ser dividido em lotes de terra, né? Para ser mais preciso, em 15 capitanias hereditárias. Essas 15 capitanias elas vão ser distribuídas para 13 capitães donatários. E esses capitães eles ficam responsáveis, principalmente, eu costumo falar isso nas minhas aulas, para proteger, produzir e povoar. O sistema de capitanias hereditárias ele durou de 1534 até 1548, tá, galera? Fique atento a essas datas. Então, quais eram os principais objetivos da capitania? Produzir, ou seja, quem vinha para cá, os capitães donatários, eles tinham como obrigação produzir lavouras, eles tinham que produzir ouro, eles tinham que produzir qualquer tipo de especiarias que pudesse ser vendido no mercado europeu. Ele precisava povoar. O que significa isso? Criar vilas, criar cidades, criar povoamento, porque o povoamento ajudava a impedir invasões estrangeiras e proteger. Então, o senhor, ou seja, o capitão donatário, ele tinha como obrigação criar fortificações, fortes de pedra, fortes grandes, com canhões para proteger as invasões estrangeiras. Então, nesse período, os capitães donatários
eles tinham esta obrigação. Eu coloquei aqui um detalhezinho para vocês, como é que era dividida as capitanias hereditárias. Elas eram divididas em linha reta aqui, né? E a gente vai ter aqui as capitanias do Ceará, do Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, a Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro. Então, todas essas capitanias, mas eu coloquei mais um detalhezinho aqui sobre os direitos e deveres, né, dos capitães donatários, que eram as pessoas. Importante vocês saberem que a coroa portuguesa não estava dando, certo? Não estava dando as capitanias hereditárias para os capitães donatários. Eles estavam concedendo um direito de eles morarem e produzirem naquelas terras. Ele estava dando uma responsabilidade àquelas pessoas para produzir. Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se você é um capitão donatário, se o rei te dá uma transferência de um título de capitão donatário para você produzir, proteger e povoar numa terra, e você, se o próprio rei não está indo povoar aquela terra e nem trazer riqueza de lá, é porque ele não acredita que tenha nada lá. Você imagina, né? Você imagina que o capitão donatário, ele imagina que se o rei não está interessado em colonizar, por que eu vou colonizar? Então, pessoal, o sistema de capitanias hereditárias ele já entra com esse processo de falência. Então, muitas vezes, essas capitanias nem existiam efetivamente, elas só existiam no papel, por falta principalmente de interesse e por falta de manutenção econômica. Porque se o rei não está interessado em colonizar o Brasil, por que um particular estaria interessado se o próprio rei não está? Então, muitas vezes, essas capitanias elas nem existiam efetivamente, e aí nós vamos ter uma falta, principalmente uma falta de unidade territorial. As capitanias elas eram totalmente independentes. Você imagina aqui que se um invasor ele chegasse para invadir essa capitania do Rio Grande, então as capitanias do Ceará e Itamaracá não tinha nada a ver com isso, então eles não tinham que se proteger, eles não se protegiam, cada um protegia o seu. Então, isso era um tipo de administração que estava fadada ao fracasso, certo? Se vocês quiserem dar uma lidazinha aqui, ó, nesse conteúdo, vocês podem parar o vídeo, né? E aí dar uma lida sobre os direitos, né? O direito de cobrar impostos, escravizar índios, doar terras. A gente já vai chegar aqui nessas Marias, tá bom? E aí, a falta de unidade territorial e existiam efetivamente, por exemplo, assim, o que existiu efetivamente, as duas capitanias que realmente existiram no Brasil, que tiveram uma existência, um lucro muito forte para a coroa portuguesa, foram duas, não esqueça disso, tá? A capitania de São Vicente, atualmente o estado de São Paulo, certo? E a capitania de Pernambuco, que foram as que tiveram a maior produção de cana-de-açúcar no Brasil. Essas duas foram as capitanias que efetivamente tiveram grande produtividade no Brasil. Então, quais eram os deveres? Pagar impostos, defender a terra, promover o progresso da capitania e assim vai. E aí, outros direitos e deveres dos capitães, por exemplo. Mas quem é que dava esses poderes ao capitão donatário? O rei, ele tinha um documento chamado de foral. Muito cuidado. Às vezes cai na prova farol, mas não é. Esse documento foral era um documento que ele dava direitos e deveres aos capitães donatários, certo? O direito de gerar lucro na capitania para ele, né? O direito de escravizar índios, certo? O direito de doação de sesmarias. Pessoal, o que são sesmarias? Eu acho que eu coloquei lá na frente, eu acho que eu nem coloquei. Tá aqui. O que são sesmarias? Observe que isso aqui são capitanias, né? Capitanias hereditárias. E o capitão donatário, ele pode doar, certo? Não é uma doação efetiva, mas ele pode ceder um pedaço de terra dentro da sua capitania. Você imagina que isso aqui seria a capitania hereditária, né? E dentro dessa capitania, ele poderia doar lotes de terra para pessoas de suas confianças. E aqui nós temos outras sesmarias. Então, sesmarias eram lotes menores de terra que estavam sendo distribuídos para pessoas de confiança do capitão donatário. Mas quem dava direito ao capitão donatário doar essas terras? Esse documento aqui, ó. Então, esse documento, que era o foral, ele dava direito
ao capitão donatário de doar, mas não é uma doação efetiva, né? Ele dava o direito da pessoa produzir, proteger e povoar, né? E aí, quais eram os deveres dos capitães donatários? Povoar e proteger, gerar lucro para a coroa, né? Aí eu fiz aquele questionamento no começo, observe aqui, ó, se nem o Estado, ou seja, o rei português, acreditava no lucro no Brasil, como é que os capitães donatários também iam arriscar toda a sua fortuna aqui no Brasil? Então, esse tipo de administração das capitanias hereditárias gerou o que nós chamamos de falência do sistema de capitanias hereditárias. Então, esse sistema de capitanias hereditárias, ele praticamente inexistiu. E com a falência do sistema de capitanias hereditárias, nós vamos entrar no governo geral. Mas antes da gente falar do governo geral, a gente vai falar aqui sobre a centralização administrativa da colônia portuguesa, né? Ou seja, as capitanias, muito cuidado, olha pessoal, isso cai em prova, isso despenca em prova. Quando o Brasil adotou o sistema de centralização administrativa, professor, eu não estou entendendo o que é com a centralização administrativa. Vamos aqui, certo? Vamos entender no mapa. Observe que a capitania hereditária ela é dividida em 15 capitanias. E o que é o governo geral? O governo geral significa que toda essa terra, toda a terra Brasil, ele vai ter um governo, certo? Um governo que vai ficar aqui na Bahia, certo? E este governo, ele vai ser o governo de todo o Brasil. Mas os capitães donatários continuam existindo, só que agora eles não são mais poceiros de terra, eles são governadores. É como se eles fossem estados e os capitães donatários agora eles são os governadores. Porque nesse caso, a unidade territorial do Brasil faz com que o Brasil se proteja. Vocês imaginem que as capitanias hereditárias elas eram independentes, então cada um protegia o seu. E o governo geral ele é melhor, né? Porque assim, como as capitanias hereditárias elas faliram, então o governo geral ele veio para sanar esse erro das capitanias hereditárias e acabar melhorando a administração da colônia portuguesa. Então não era mais vários donos do Brasil, agora era um governo, certo? Era um governo, um governador geral, e esse governador geral, ele governava todas as capitanias juntas. E os capitães donatários, eles eram subordinados a esse governador geral, tá bom? Lá na frente na próxima aula a gente vai entrar mais em detalhes sobre o governo geral. E as capitanias, elas não acabaram. Muito importante isso. Os capitães donatários, eles continuaram existindo na função de gestores, na função de governadores. Eles não tinham mais aquelas prerrogativas de doar terras e tal. Agora tudo estava sob o governo do governador geral. E aí, o governador geral tinha as mesmas funções das capitanias, né? Proteger, povoar e produzir, certo? Só que neste caso, nós temos a colonização do Estado português. Agora, o Estado português ele tem interesse em proteger o Brasil, certo? E uma das características mais marcantes do governo geral foi a chegada dos jesuítas. Ah, professor, quer dizer que na época das capitanias hereditárias não tinha jesuítas? Não. Primeiro governador geral aqui, que nós chamamos de Tomé de Souza, ele que trouxe os jesuítas. Os jesuítas que eles faziam parte de uma companhia de Jesus porque eles estavam naquele movimento de contra-reforma. Lá na frente a gente vai entrar mais nesse detalhe aqui, tá bom? Eles vinham para catequizar os índios e muito interessante isso, né? Porque os jesuítas eles entraram muito em confronto com os governadores, com os senhores de terra. Por quê? Porque ao catequizar os índios, eles proibiam a escravização indígena, né? Porque agora os índios, eles eram irmãos, né? Eles eram da fé católica. Então, nesse caso, os jesuítas, eles proibiam a escravização de índios que eram catequizados nesse período. E aí vai ser no governo geral que vai ser definitivamente a expulsão dos franceses e vamos formar a sociedade açucareira, que eu quero falar disso aqui mais na próxima aula, sabe? Beleza? Sobre esse machismo, sobre esse patriarcalismo, sobre o processo de escravatura e sobre
os detalhes de cada governador geral. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mensah. Tudo isso ficará para a próxima aula. Um grande abraço e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda lá no meu privado.